Site descubra-se.com. A energia sexual, sexualidade e consciência. A sexualidade pode ser considerada o fator mais sublime no desenvolvimento de qualquer indivíduo. É uma forma de comunicação entre dois seres, onde se unem e compartilham a dádiva da vida. O ato sexual envolve um relacionamento não apenas físico, mas também sutil. Nos aproxima da verdadeira natureza. Serve como um portal para o contato direto com o ser interno. Apesar de sermos de instinto animal, temos a capacidade de raciocínio, controle, o que nos diferencia dos outros animais. O sexo não é apenas a manifestação de nossos desejos e impulsos. O instinto animal, ele não pode transformar um homem em um ser compulsivo. O que desperta essa ansiedade sexual, essa impulsividade sexual, é a forma que recebemos a nossa educação e criamos, assim, a identidade sexual. A nossa personalidade, ela está intimamente relacionada com a sexualidade. Porém, há comportamentos sexuais que herdamos de nosso instinto. Mas o que predomina mesmo é a identidade sexual que desenvolvemos na sociedade. Cada eu que nós absorvemos dos nossos pais, dos nossos amigos, em geral, ele vai também criar uma emoção, que vai também criar uma forma de como vamos atuar em nossa sexualidade. De forma amorosa ou de forma agressiva, podemos atuar com um eu que não é o nosso natural, que não é o nosso ser. É apenas uma imitação que nós estamos copiando de algo exterior que temos absorvido. Não foi um desenvolvimento natural. O comportamento sexual é muito variável de pessoa a pessoa. Vários fatores têm influências decisivas na criação da identidade sexual. Dentro deles, os condicionamentos psíquicos do ego, que a gente recebeu na infância, a precocidade do incentivo pelo sexo divulgado nos meios de comunicação, na televisão, nas publicidades, pela mídia, entre outros. Esses são os agentes responsáveis que vão corrompendo o desenvolvimento natural da sexualidade. A pessoa ela não desenvolve uma sexualidade natural em casal. Simplesmente ela vai imitando esses comportamentos que a TV divulga, que a revista divulga, que a mídia divulga, e ela simplesmente segue ali como um padrão. Ela não desenvolve uma sexualidade. O sistema que a gente vive, o que ele faz? Ele estimula o ego a praticar o sexo somente para satisfazer os seus desejos e impulsos. Ele visa o prazer físico e a reprodução somente. Então ele nos faz acreditar que essas são as reais funções do sexo. Bom, o sexo é para prazer e para reproduzir e acaba aí. O instinto, ele deixa de ser uma manifestação primária. E o raciocínio nosso, ele é viciado em fantasias de prazeres sexuais. A gente precisa ficar claro que instinto sexual não tem nada a ver com estimulação sexual criada por fantasias em nossa mente. Uma coisa é uma pessoa ela sentir uma atração natural, uma estimulação sexual de forma natural, e a outra é uma pessoa forçar a sua mente a criar uma fantasia sexual para ter uma estimulação. A gente deve superar esses aspectos instintivos de nossa natureza, mas o ego, nossos transtornos, ele acaba controlando também o nosso instinto. Ele se torna obcecado pela sexualidade mundana. Ele olha para todos como se fossem parceiros em potencial. Ele não se importa com a plenitude do casal. Ele simplesmente quer prazer e pronto. Ele perde o controle. Ele não sente contentamento em um relacionamento sadio. Ele sofre as influências da sociedade, que cada vez vai criando mais padrões e conceitos de beleza que vai prometendo prazeres incomparáveis. É o que nós estamos sendo influenciados atualmente. Então a gente vai criando uma espécie de fantasia e complexos que nos faz desenvolver uma sexualidade muito artificial e mecânica. Então a gente afasta de conhecer o sublime e verdadeiro em nós. Desta forma que vamos desequilibrando o centro sexual e vamos ficando apegada apenas à autossatisfação, ao prazer pessoal, em apenas estar bem com si mesmo sexualmente e pronto. A gente começa a tratar
uns aos outros como objetos de prazer. Então, começamos a olhar as pessoas com esse interesse. Pode me proporcionar prazer ou não? Ver uma pessoa como um objeto, como algo descartável. Mas a maneira que a gente pratica o sexo atualmente, ele é o resultado da imitação dos comportamentos divulgados nas telenovelas, nos filmes, nas revistas, nos livros, na internet. Isso nos impossibilita de ter um próprio conhecimento natural. A pessoa conhecer como é um relacionamento em casal, ele desvia da nossa naturalidade. Quando a gente começa a condicionar a nossa mente ao prazer físico, a frustração sexual é a primeira consequência. Pois nunca um indivíduo ele alcança a expectativa desejada por sua fantasia, aumentando a insatisfação e necessitando de outros recursos para obter prazer. Uma pessoa ela cria uma fantasia na mente, uma expectativa de sexo, provinda já de uma imagem absorvida da televisão ou de alguma outra imagem. Então ele cria essa expectativa que o ato sexual dele deve ser igual àquilo que ele viu. Quando ele tem uma sexualidade real, ele cria uma frustração por não alcançar aquele prazer que ele esperava em sua mente, que ele desejava sentir. Ele não sentiu o mesmo que ele viu na televisão, ou que falaram para ele que ele deveria sentir. Então ele cria uma frustração. E essa frustração leva ele a buscar outras possibilidades sexuais, outros recursos para obter prazer. Mas o sistema, ele aproveita essa perda de sensibilidade e ele começa a vender produtos de estímulos sexuais. Ele vende objetos, ele vende mais filmes, ele vende pílulas, ele vende excitantes para lucrar com os transtornos criados nos indivíduos. Ele mostra uma imagem e faz a pessoa a desejar, a sentir aquela sensação. Como a pessoa não sente, ele olha, eu tenho isso aqui, começa a ver esse filme, compra esse objeto, toma essa pílula, usa esse excitante que você vai ter tal prazer. O que acontece? Isso começa a danificar o nosso próprio corpo, a gente começa a agir de forma completamente antinatural. Deixamos de ser humanos e nos tornamos objetos que são manipulados apenas para ter o prazer físico, apenas em busca do prazer sexual. E esquecemos como funciona o nosso corpo e as funções que ele tem. O nosso corpo ele é uma ferramenta perfeita para a construção e regeneração humana. Ele é uma máquina, ela que tem uma ordem inteligentíssima. Cada órgão do nosso corpo ele possui uma função específica, é como uma sabedoria natural. Mas as pessoas, quando a gente perde a consciência, elas não respeitam o próprio corpo. A gente utiliza o corpo, os órgãos, como se fosse uma fonte para obter prazer. Acaba adulterando as funções naturais. O ânus, por exemplo, por onde a gente elimina as fezes, os gases intestinais, aquilo que não está mais bom no nosso interior, não está biologicamente criado para fins sexuais. Porém, há casais que adotam essas e outras práticas, forçando o próprio corpo a adaptar sobre o efeito desesperado do prazer sexual. Não se importam se o corpo tem essa utilidade, se essa parte do corpo tem essa função, simplesmente se isso pode gerar algum tipo de prazer ou não. Então a gente acaba forçando o corpo só para adaptar a esse desespero de alcançar esse prazer prometido por uma fantasia em nossa mente. Então a gente pode acrescentar a essa busca desesperada aos altos índices de desarmonia conjugal, masculina e feminina, aos crescentes números de operações no corpo físico para a transformação do sexo, o uso indiscriminado de anticoncepcionais e nem precisa se assustar que AIDS e outras moléstias sexualmente transmissíveis estão dizimando a população, principalmente jovens, devido à falta de consciência sexual, devido à perca do domínio instintivo e o desconhecimento de nossa própria energia sexual, de como funciona a energia sexual, o que é essa energia que tem entre nós humanos em nossa sexualidade.